Imagine um lugar onde o frio não perdoa, onde o vento corta como lâminas, onde o sol, quando aparece, não traz calor algum. Um continente imenso, branco, vazio, intocado. Esse é o fim do mundo, a Antártida. No início do século XX, ela era a última grande fronteira da humanidade. Exploradores cruzavam mares tempestuosos em busca de glória, dispostos a desafiar a morte para gravar seus nomes na história. Era chamada Era Heroica da Exploração Polar. Uma época de sonhos grandiosos, conquistas arriscadas e, muitas vezes, tragédias inevitáveis. Foi nesse cenário que surgiu a figura de Ernest Shackleton, um homem obstinado, dono de uma coragem quase teimosa. Ele já havia chegado perto do Polo Sul em expedições anteriores, mas agora buscava algo maior. A travessia completa da Antártida, de um extremo ao outro do continente. Seria uma jornada de milhares de quilômetros pelo território mais inóspito da Terra. Para realizar esse feito, Shackleton reuniu um navio especialmente construído para resistir ao gelo, o Endurance. E junto com ele, 28 homens que aceitaram embarcar rumo ao desconhecido. Eles sabiam que enfrentariam frio, fome, isolamento e perigo constante. Mas nenhum deles poderia imaginar o que realmente os aguardava. Pois esta não é apenas uma história de exploração. Não é sobre mapas, nem sobre bandeiras cravadas no gelo. É uma história sobre sobrevivência, sobre coragem diante do impossível, e sobre como a determinação de um líder salvou a vida de todos os seus homens, em uma das maiores odisseias da história humana. Essa é a saga do Endurance. E ela começa, agora. No início do século XX, a humanidade parecia ter conquistado quase todos os cantos do planeta. Os grandes desertos já haviam sido atravessados. Os picos mais altos do Himalaia começavam a ser escalados. E em 1911, o norueguês Roald Amundsen havia cravado a bandeira no Polo Sul, derrotando o capitão britânico Robert Falcon Scott numa corrida desesperada pela conquista do coração gelado da Terra. Mas, para Ernest Shackleton, essa não era a linha final. Havia ainda um desafio maior: atravessar todo o continente antártico, do Mar de Weddell até o Mar de Ross. Uma jornada de quase 3.000 quilômetros, cortando o território mais hostil do planeta. Esse seria o objetivo da Expedição Transantártica Imperial, lançada em 1914, e que ficaria gravada na história não pela conquista geográfica, mas pela épica luta pela sobrevivência. Ernest Shackleton já era um nome conhecido na exploração polar. Ele havia participado da expedição de Scott em 1901 e liderado sua própria jornada em 1907, chegando a apenas 180 quilômetros do Polo Sul, o mais perto que qualquer humano havia chegado até então. Carismático, determinado e com uma impressionante capacidade de liderança, Shackleton acreditava que a travessia do continente seria o maior feito da era moderna da exploração. Para isso, ele reuniu 28 homens, escolhidos não apenas pela experiência técnica, mas também pela resistência psicológica e companheirismo. O navio escolhido foi o Endurance, construído na Noruega, com casco reforçado para resistir ao gelo. Um nome carregado de significado, Endurance, ou resistência, inspirado no lema da família Shackleton. By Endurance we conquer, pela resistência, nós conquistamos. Em agosto de 1914, o Endurance partiu de Londres. Poucos dias antes, a Europa havia mergulhado na Primeira Guerra Mundial. Shackleton chegou a oferecer o navio e os homens ao governo britânico, mas recebeu uma resposta: sua missão deveria continuar. A expedição seria um símbolo de coragem para tempos sombrios. O Endurance atravessou o Atlântico, fez escala em Buenos Aires e depois seguiu para a Geórgia do Sul, uma ilha remota do Atlântico Sul que abrigava estações baleeiras norueguesas. Ali, Shackleton recebeu os últimos relatos de marinheiros experientes. O Mar de Weddell estava mais fechado e traiçoeiro do que nunca. Ainda assim, em dezembro de 1914, o Endurance zarpou rumo ao sul. As paisagens eram de uma beleza indescritível, montanhas de gelo flutuando, mares revoltos e o silêncio absoluto do mundo congelado. Mas também havia um presságio constante: o gelo parecia mais denso a cada dia. Em 18 de janeiro de 1915, a apenas 160 quilômetros do ponto planejado de desembarque, o navio foi cercado pelo gelo. O vento mudou, e em poucas horas, o Endurance estava completamente aprisionado. O que parecia ser um atraso temporário se transformou em prisão permanente. Durante semanas, a tripulação tentou abrir caminho, quebrando gelo com picaretas, serras e até marchando em círculo para soltar o navio. Mas nada funcionava.
O Endurance estava condenado a seguir a deriva, preso dentro de uma gigantesca placa de gelo, que se movia lentamente no sentido contrário ao que eles precisavam. A bordo, Shackleton criou uma rotina para manter a disciplina e a moral. Havia tarefas diárias, caça de focas e pinguins para reforçar a alimentação, jogos de cartas, leitura e até partidas de futebol improvisadas no gelo. Mas, por trás da aparência de normalidade, todos sabiam que estavam à mercê da natureza. A cada estalo do gelo pressionando o casco, pairava o medo de que a madeira não resistisse. Em outubro de 1915, a pressão se intensificou. O gelo rangia e se fechava ao redor do navio, como um punho de aço esmagando lentamente a embarcação. As tábuas se curvavam, rachaduras surgiam, a água começou a invadir o porão. Shackleton ordenou o abandono. Homens, cães de trenó, equipamentos e suprimentos foram levados para o gelo. Eles montaram acampamentos improvisados, enquanto assistiam ao fim inevitável. No dia 21 de novembro, o Endurance afundou. O navio que deveria atravessar a Antártida desapareceu sob as águas escuras, deixando 28 homens sozinhos em um deserto de gelo, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Shackleton reuniu a tripulação e declarou: "Agora não estamos mais em uma expedição. Estamos em uma luta pela vida." Durante meses, eles acamparam sobre o gelo, caçando focas e pinguins, esperando que as correntes os levassem mais perto do mar aberto. Eles arrastaram os 3 botes salva-vidas do navio por dias e dias, mas o terreno era intransponível. Exaustos, tiveram que esperar o gelo se quebrar naturalmente. O inverno passou. O verão chegou. Em abril de 1916, depois de mais de um ano deriva, o gelo finalmente se abriu. Era hora de tentar escapar. Os 3 pequenos botes foram lançados ao mar. A viagem foi caótica, ondas imensas, frio cortante, homens debilitados e embarcações sobrecarregadas. Após 7 dias de tormenta, eles avistaram a Ilha Elefante. Pela primeira vez em 497 dias, pesaram em terra firme. A emoção foi imensa, mas a realidade era cruel. A ilha era deserta, isolada, e nenhum navio passaria por ali. Era um alívio e uma condenação. Shackleton compreendeu que só havia uma chance. Ele teria que atravessar o mar mais perigoso do planeta em um bote minúsculo, para buscar ajuda na Geórgia do Sul. A distância? Mais de 1.300 km. O tempo? Poucas semanas, antes que o inverno fechasse tudo novamente. Ele escolheu 5 homens: Frank Worsley, o navegador genial, Tom Crean, veterano da exploração polar, M. Senish, o carpinteiro que adaptou o bote, e 2 marinheiros experientes. O bote foi batizado de James Caird, em homenagem a um dos patrocinadores da expedição. Reforçado com tábuas, lona e graxa, era uma casca frágil diante do oceano. Mas era a única esperança. No dia 24 de abril de 1916, Shackleton partiu. 6 homens, 7 metros de embarcação, rumo a uma das travessias mais impressionantes já realizadas. O Mar de Drake é conhecido até hoje como o mais violento do mundo. Ondas de 15 metros, ventos cortantes, frio glacial. Durante 16 dias, eles lutaram contra a fúria do oceano, constantemente à beira do naufrágio. Frank Worsley conseguia calcular a rota com rápidas observações do Sol, em breves momentos em que as nuvens se abriam. Cada erro poderia significar a morte de todos. E então, em 10 de maio de 1916, eles avistaram terra, a Geórgia do Sul. Mas ainda não estavam salvos. O James Caird aportou no lado oposto da ilha, a centenas de quilômetros da estação baleeira de Strongness. Shackleton, Worsley e Crean não tinham escolha. Precisavam atravessar a ilha a pé, por montanhas, vales e geleiras nunca exploradas. Durante 36 horas ininterruptas, sem descanso, eles marcharam através do desconhecido. Sem mapas, sem equipamentos adequados, guiados apenas pelo instinto e pela determinação. Finalmente, exaustos, chegaram à estação baleeira. Os homens que os receberam mal acreditavam. 3 fantasmas esfarrapados haviam cruzado o impossível. Shackleton não perdeu tempo. Imediatamente organizou tentativas de resgatar os homens na Ilha Elefante. Foram necessárias 4 investidas, sempre barradas pelo gelo. Somente em 30 de agosto de 1916, mais de 2 anos após o início da expedição, o pequeno navio chileno Yelcho conseguiu romper o bloqueio. E lá estavam eles, os 22 homens que haviam ficado na Ilha Elefante. Todos vivos. Contra todas as probabilidades, Shackleton havia cumprido sua promessa. Não perderia nenhum homem sob seu comando.
O legado da Endurance. A travessia da Antártida nunca foi realizada naquela expedição. Mas o fracasso de Shackleton se transformou em uma das maiores histórias de liderança e resistência da humanidade. Enquanto outros exploradores buscaram glória através da conquista, Shackleton conquistou algo maior: a vida de cada um dos seus homens. Seu exemplo é estudado até hoje como modelo de liderança em tempos de crise. Manter a moral elevada, tomar decisões difíceis, assumir riscos calculados e nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Em 2022, mais de um século depois, o navio Endurance foi encontrado no fundo do Mar de Weddell, perfeitamente preservado pelo gelo. Testem unho silencioso daquela incrível Odisseia.